começando mais um Pode Mais Podcast, apresentado por mim, Liana Chafran, e por mim, Beatriz Carvalho, e patrocinado pelas startups Bioprinter do passado para o futuro da biofabricação 3D e Psychoprinted, imprimindo um novo ciclo. Em abril de 2019, alguns vídeos pertencentes à Marinha Americana, datados entre os anos de 2007 e 2017, eles foram divulgados pelo jornal americano The New York Times e por uma organização cofundada pelo ex-cantor da banda Blink-182, o Tom DeLonge, mostrando uma gravação realizada por 2 pilotos de caça da Marinha Americana, as quais era possível identificar um objeto circular transitando perto da água no Oceano Pacífico. Eita! Nesse vídeo, um dos pilotos ele relata que esse objeto ele acelerava a uma velocidade que ele nunca tinha visto antes. Depois, outros 2 vídeos eles também foram divulgados na mesma época, mas esses vídeos eles tinham sido filmados em 2015, que também mostravam ali uns objetos que se moviam pelo ar e um deles girava. Por causa desses vídeos, o Pentágono, em 2019, em junho de 2019, acabou se pronunciando e dizendo que esses vídeos eram verdadeiros, mas que esses vídeos, na verdade, identificavam objetos não identificados. Por isso, por causa desses vídeos, o Pentágono ele foi obrigado a fornecer um resumo de OVNIs encontrados pelos pilotos da Marinha Americana aos membros do Congresso americano e também um resumo direcionado ao presidente Donald Trump. Depois da divulgação desses vídeos, aumentaram ainda mais a curiosidade acerca da chamada Área 51. Bia, o que é essa Área 51? Eita, esse episódio então é para os apaixonados por teoria da conspiração e por alienígenas, né? Eu acho que sim, mas será que a Área 51 tem alienígena lá dentro? O que é essa Área 51, Bia? Então, a Área 51 ela é uma base militar dos Estados Unidos, uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, e ela é popularmente conhecida por Área 51, mas ela foi na época da Guerra Fria. Em 55 ela foi inaugurada e dizem que tem alienígena lá dentro, mas os Estados Unidos dizem que é só uma base militar. Mas será que essa ideia de alienígenas, de onde surgiu isso? Eu nem sei de onde surgiu isso. Começaram a ver coisas voando, objetos não identificados, OVNIs. E aí começaram a falar que, sei lá, que eram umas coisas de outro mundo e que tinha alienígena e que estava dentro lá da Área 51. Então, só para contextualizar, essa história toda, então, ela começou na época da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria, os Estados Unidos e a ex-União Soviética estavam competindo para ver quem tinha mais tecnologia, quem tinha mais poderio militar. Foi exatamente nessa época que houve, então, a primeira vez que um homem pisou a Lua, né? Pisou na Lua. Uhum. E nessa época também, os Estados Unidos eles estavam tentando aumentar o seu poderio militar, construindo não só as armas nucleares, mas também aviões espiões. Um dos aviões espiões mais famosos que os Estados Unidos construíram chamavam U-2, né? Que nem aquela banda irlandesa, né? Eu conheço essa banda. É irlandesa, não é? É irlandesa, é isso mesmo. Esse avião, ele podia subir a uma altitude assim, até de 70 mil pés, ou seja, ele ia muito, muito mais alto do que qualquer outra aeronave na época. E ele acabou sendo abatido pela ex-União Soviética. E isso fez com que os Estados Unidos, então, usassem essa mesma tecnologia para construir o U-2 na criação de outros aviões espiões. E aí, essa guerra, né, essa competição para ver quem tinha mais tecnologia, fez com que os Estados Unidos começassem a apostar pesado em aviões espiões que dificilmente eram detectados. E mais ainda, eles iam a velocidades muito maiores do que os aviões normais na época. E aí, algumas pessoas acreditam
que por isso, por você agora ter um avião diferente, um avião que não era comum à maioria das pessoas, quando as pessoas olhavam para o céu, eles achavam que aqueles aviões, na verdade, eram OVNIs, eram objetos não identificados, ou seja, talvez naquela região ali teria alguns testes com ETs, né? Na verdade, essa é a posição oficial dos Estados Unidos. Mas se esse ano, né, ano passado, o Pentágono assumiu que eles têm alguns objetos não identificados em algumas instalações americanas, aí a gente começa a pensar um pouquinho mais se isso é verdade ou não. Então, essa área toda da Área 51, ela abrange mais de 1 milhão de hectares. E segundo as Forças Armadas Americanas, representa tipo um espaço de batalha flexível, realista e multidimensional para conduzir o desenvolvimento de táticas de testes e treinamento avançado. Ou seja, falou e não falou nada, né? O objetivo principal atual da base é basicamente desconhecido, né? Publicamente desconhecido. E esse intenso sigilo em torno do que acontece nessa base ainda propicia ainda mais o tema frequente de teorias de conspiração e também dos objetos voadores não identificados. Essa região enorme, né, que fica ao redor da Área 51, né, como você falou, é um deserto ali. A Área 51 fica no meio de um deserto ali em Nevada. Essa região ela foi utilizada com muita sabedoria também na época da Guerra Fria. Tem alguns relatos que diz que na época da Guerra Fria, pela União Soviética já ter derrubado esse avião espião, né, o U-2, eles começaram a perceber que realmente os Estados Unidos eles estavam avançando nessa tecnologia de construção de aviões espiões. Então eles começaram a tentar pesquisar qual era esse local em que havia essa construção de aviões. Os Estados Unidos acabou sabendo que a ex-União Soviética estava lá de olho naquela região. E eles sabiam também que provavelmente os aviões que a União Soviética usava para vigiar, né, para espionar aquela região, ele só podia ser um avião que detectava algo ali na Terra por meio de infravermelho, porque se ele fosse mais baixo, os Estados Unidos iam lá e abatiam o avião. Então, o que eles fizeram? O governo dos Estados Unidos, ele incentivou com que os militares eles espalhassem papelões no meio do deserto. Papelões em forma de avião. E qual era a ideia? Eles enviavam alguns militares para lá com pedaços, né, de papelão e motores pequenos de avião. E deixava esse motor pequeno de avião ligado ali, escondido embaixo dos papelões. E qual era a ideia? A ideia é que se o avião espião da União Soviética passasse ali em cima, com o sensor de infravermelho, ia detectar o calor. Então ele, tem um avião ali, mas na verdade era uma região cheia de papelão. Impressionante, né? Impressionante. As táticas de espionagem e criatividade. Criatividade. Eu acho que essas teorias da conspiração, elas têm muito a ver com o caso Roosevelt. Você acha? Você acredita nisso? Que caso é esse? Nunca ouvi falar. Como assim você nunca ouviu falar, Bia? Bia, você lembra? Você lembra? Não, é da minha época. O quê? Você está dizendo que eu estou entregando a minha idade? Eu acho. Ok. Quando eu era criança, eu lembro, e eu tenho certeza que alguns dos nossos ouvintes devem ter visto uma reportagem que saiu no Fantástico em que eles dissecavam um ET. Ouvinte, se você está me ouvindo e você viu essa reportagem, por favor, envie um e-mail a podemaispodcast@gmail.com e você vai ganhar um muito obrigada de mim. E estará também entregando sua idade. Eu lembro disso muito bem, Bia. Houve essa reportagem no Fantástico em que esse vídeo vazou. Naquela época a gente já tinha esse negócio, né? Vazou a informação, vazou esse vídeo do caso Roosevelt. E por que eu lembro disso muito claramente hoje em dia? Então, para quem me conhece, eu tenho medo de 3 coisas. Assim, dessas coisas inexplicáveis, de 3 coisas principais. Tenho medo de espírito, você sabe disso. Sim. Eu tenho medo de ET, e aí eu vou explicar o porquê. E eu tenho medo de sereia. E do escuro? E do escuro é por causa dos espíritos.
né? Mas também tem uma história aí. Mas explicando a história do ET, né? Quando eu era criança, que eu vi essa reportagem, né, no Fantástico, e nessa época, né, todo fim de semana, minha mãe, minha família, a gente ia para uma chácara da minha mãe, e essa chácara, a casa, era só 2 quartos, né? Um quarto era onde tinha todas as camas, e guarda-roupa, e TV e tudo, e no outro quarto, na verdade, um outro cômodo, era a cozinha com a mesa. Então era tudo muito apertadinho. E eu lembro que eu vi essa reportagem de noite, muito medo, e eu tinha mania de dormir com o pé descoberto. E aí, nessa noite eu fui dormir, e no meio da noite eu senti alguém mexendo no meu pé. Eita, poxa. Era o ET, tenho certeza que era. Eu cobri o rosto, eu dei um grito. Depois desse dia, eu nunca mais dormi com o pé descoberto. Então, eu lembro especificamente desse dia no Fantástico, em que eles mostravam esse caso Roosevelt, que era eles dissecando um ET. Se você tiver curiosidade, eu acho que ainda tem esse vídeo no YouTube, tá? Esse vídeo, ele é do caso Roosevelt, que ocorreu em 1947, ou seja, esse vídeo é em preto e branco, mas mostra lá os médicos, cientistas, eu acredito que eram médicos. Você assistiu isso em 1940 e tanto? Não, colega, o vídeo vazou quando eu era criança. Calma lá. O vídeo vazou quando eu era criança, mas o vídeo é datado de 1947. Ok? Entendi. E se eu não me engano, ele vazou por causa dos casos de aparecimento de ETs, de extraterrestres, que estava tendo no Brasil. Aí eles... Conheço casos. Conhece casos? Quais casos? Aqui perto de Brasília tem um local chamado Chapada dos Veadeiros. Muito famoso, né? Sim. Ponto turístico. Quer dizer, eu não conheço nenhum caso assim específico, mas eu já passei por lá em Alto Paraíso de Goiás, e é muito famosa a cidade por já ter casos de pessoas já terem visto objetos voadores não identificados, ou mesmo já terem sido raptados ou abduzidos por ETs. E tem até lojinhas de souvenirs. Lá tem até uns portal da cidade, que tem até um helioponto onde o disco voador é para ele pousar em cima. Então é bem conhecido mesmo a cidade. Foi lá que apareceu, que surgiu o ET Bilu, não foi? Não sei o que é isso. Pô, você tá por fora dos ETs? Como assim? Você que não gosta de ET tá sabendo mais do que eu? Pois é, o ET Bilu. Quem não conhece o ET Bilu? Vamos lá. ET Bilu, pesquisem na internet. Existe um vídeo de uma mensagem enviada pelo ET Bilu. E esse ET Bilu, ele apareceu em Alto Paraíso de Goiás. Não, nunca ouvi falar. Vou procurar depois. Procure lá. Tem uma mensagem do ET Bilu extremamente importante. Fizeram um vídeo do ET Bilu mandando essa mensagem, certo? Voltando ao caso Roosevelt. Então, o caso Roosevelt, ele ocorreu em 1947. Né? Roosevelt era uma região que fica no Novo México. E esse caso foi muito interessante justamente porque ele ocorreu antes da Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante que as coisas, né, são sempre perto aí desses movimentos, né, de guerra, né, e de instabilidade espionagem. Civil. Então, no caso Roosevelt, o que aconteceu foi o seguinte: tinha lá o senhor estava ali andando de cavalo, a cavalo com seu filho, ali no rancho dele. E aí ele tá andando ali, olhando, e de repente ele viu, distante dele um pouquinho, ele viu um monte de destroços no chão. Ele viu isso no dia 2 de julho. Aí ele olhou ali e falou assim: não vou ver o que é não. Porque era acostumado que sempre tinha resto de balão meteorológico que caía naquela região. Então ele achava que era um balão... Que faz sentido. Então ele achava que era um balão meteorológico que estava ali. Nem foi lá. E aí isso era 2 de julho, no dia 4 de julho é feriado nos Estados Unidos, né? É o Independence Day. Então aí no 4 de julho ninguém ia trabalhar, ele juntou a mulher, os filhos, foram lá e falou: vamos limpar o terreno, né? E aí chegou lá, pegou os pedaços dos destroços, guardou. Quando ele estava chegando em casa, a vizinha pegou e falou para ele: o que você tem aí? Vizinha não é nada curiosa.
Aí ele falou, olha, tô aqui não, aqui é um resto de uns balões meteorológicos caíram aqui no meu terreno. Peguei lá, vou jogar fora. Aí a mulher falou, não jogue fora não. Eu acabei de ver no jornal, tem gente oferecendo $3.000 por um pedaço desse daí. Aí eu vejo, como assim? Aí ela foi contar a história que no dia 2 de julho, um piloto chamado Kenneth Arnold, ele estava sobrevoando aquela região ali e ele disse que ele viu aviões voando em uma formação estranha, com um movimento como se fosse o de pedras ou então de disco deslizando na superfície de um lago. E aí, porque esse disco, né, ele estava deslizando ali, e aí ele falou, parecia um disco que voava. Ó, se é um disco que voava, é o quê? É um disco voador. Muito bem! Voador. E aí, a vizinha falou pro cara essa história, ele falou, opa, né? Aí foi lá na delegacia, entregou os restos do chamado disco voador, e aí isso apareceu nos jornais em todos os lugares de Roswell. Uma história que dá dinheiro. Não dá? Tempos depois disseram que, na verdade, o que esse piloto tinha visto, que era esse disco voando, ou seja, um disco voador, muito bem. Na verdade, era alguns pássaros que podiam estar voando ali, ele se confundiu, eram pássaros migrando naquela região. E aí essa história ficou famosa lá em Roswell. Os militares foram lá, pegaram os restos, né, dos destroços daquele negócio lá, que eles diziam que eram balões meteorológicos, mas algumas pessoas viram que durante o resgate desses balões meteorológicos, algumas pessoas viram que eles estavam resgatando alguma coisa, pareciam corpos. Mas que eles eram muito estranhos, uma forma estranha, uma cabeça grande, um corpo fino. Verde, né? Então, aí começaram a surgir as teorias da conspiração, né? Então, esse caso, essa história de Roswell, hoje em dia, se você vai no site da cidade de Roswell, você fica maravilhado. A cidade vive em torno dessa polêmica. Então, é cerveja verde, com nome de alien. Os restaurantes são todos em formatos de nave espacial. Disco voador, perdão, né? E disco voador. Tem um festival em Roswell, que é só para homenagear esse caso, o caso de Roswell, e esse festival todo mundo se veste de alien e vai lá dançar as músicas todas. É super interessante, Bia. Vale a pena conferir. Como ponto turístico, deve ser engraçado. Deve ser engraçado, né? Uhum. A gente estava falando desse caso de Roswell, mas teve caso no Brasil. Tem cidade que, além de Alto Paraíso de Goiás, eles também ganham dinheiro em cima dos ETs. Você já ouviu falar do ET de Varginha? Já, esse já ouvi. É outra cidade famosa. Não é tão antigo, né? Não é tão antigo, né? É que tá mais próximo, né? Tá mais próximo. Então, aí você vê, ó, esse caso também saiu no Fantástico. Então a gente fica já pensando qual é a credibilidade desse jornal. Esse caso também saiu no Fantástico. Quem não lembra, né, do caso do ET de Varginha, esse fato, né, ele ficou conhecido porque começaram a aparecer muitos objetos voadores não identificados em Varginha, que fica em Minas Gerais, e que durante esse aparecimento desses objetos voadores não identificados, alguns acabaram colidindo, caindo, e aí houve a captura de seres extraterrestres que estavam ali dentro dessa nave. Inclusive, existem relatos que um deles estava vivo, e houve então essa captura pelas autoridades militares brasileiras em janeiro de 1996. Eu já estava viva. Tá vendo? E aí diz a história seguinte. Diz que uma criatura estava andando, né? E aí 3 mulheres, 3 irmãs, estavam ali passeando, né? De noite, depois de uma festa, não sei se era depois de uma festa, mas estavam passeando ali pelas ruas de Varginha, e aí de repente elas viram uma criatura com 2 pés, com mais ou menos 1,60 de altura. Eu já fico preocupada porque eu tenho 1,60. Mas eu acho que eu não estava lá nessa época.
1,60 de altura, cabeça grande, Eita, a criatura Liana. tinha um corpo fino, não era eu. Corpo fino, pés em forma de V, olhos grandes, vermelhos, e disse... É engraçado essa parte. E disse que cheirava, a criatura cheirava a amônia. Que cheiroso. E aí, as irmãs vendo aquilo ali, né? Imagina, cabeça grande, um corpo fino, olho vermelho, cheirando a amônia, elas disseram que era o diabo. É o diabo. É aí, verdade, parece. não é? E aí espalharam a história, dizendo que tinham visto o diabo andando em Varginha. Aí disse que elas chegaram em casa e falaram pra mãe delas. E aí a mãe delas foi lá procurar, ver se tinha alguma coisa mesmo. Aí disse que não achou nada no lugar, mas continuava cheirando a amônia. O lugar ainda tinha cheiro de amônia. E aí a mãe dela e as meninas falaram pra todo mundo, na verdade, era um ET. Mas enfim, por que a gente tá falando de ET, né? Porque como a gente sabe, a gente tá falando sobre a Área 51, e a Área 51, as pessoas acreditam que tem ET lá dentro. Ano passado, houve um movimento para resgatar esses ETs na Área 51. É isso mesmo, Bia? Era a invasão da Área 51, não foi? A invasão da Área 51. Como é que é isso, Bia? Foi ano passado. Um cara chamado, acho que Matt Roberts, se eu não me engano, de 20 anos, criou um evento no Facebook. E aí o evento era justamente propondo invadir a Área 51. E aí ele falou, abre aspas, podemos correr mais rápido que as balas deles. Vamos ver os alienígenas. Fecha aspas. Foi isso que ele falou. E aí 2 milhões de pessoas disseram que iriam. Confirmaram presença no evento de invasão da Área 51. Isso foi em setembro do ano passado, né? Isso, lembrando que 2 milhões de pessoas confirmaram para ir até um local que é no meio do deserto para resgatar os ETs. Leva horas, né? Para chegar até lá. E aí o governo dos Estados Unidos já estava armando um plano mirabolante, um plano emergencial, porque eles já estavam esperando pelo menos umas 50 mil pessoas para invadir lá a Área 51, uma área de uma base militar restrita, que ninguém pode entrar lá. E aí chegou o dia do evento, chegaram não mais que 3 mil pessoas que de fato foram até a base ultra secreta da Área 51. E parece que foi tudo numa maior festa, foi tipo um grande evento, só que foram só 3 mil pessoas, né? E aí tinha festa, tudo, e as pessoas iam lá na região da Área 51, e na verdade você chega lá, é só um portão com os guardinhas que ficam lá impedindo que você entre. E depois que as pessoas passassem esse portão, se fosse invadir, ainda teria alguns quilômetros para elas chegarem em alguma região que não tem nada, que é tudo deserto. Então, elas só foram até lá e foi só um ponto turístico e ficaram rindo e conversando com os guardinhas que também estavam na mesma brincadeira, fazendo piada dos policiais que estavam do lado de dentro, falando que eram até um alienígena que foi criado lá dentro para que impedisse as pessoas de invadir. Então foi tudo uma grande brincadeira e tudo em forma de piada. E eu fiquei sabendo até que essa festa teve uma música tema, né, Bia? Ah, sempre tem. Vamos ouvir? Vamos. Já chegou o disco voador! Onde está? Onde está o meu disco voador? Essa festa ela fez tanto sucesso, para que vocês tenham uma ideia, que até a Bud Light resolveu lançar um rótulo promocional da cerveja com tema alienígena. Se vocês forem no site da Bud Light, tem lá a Alien
Bud Light. E aí, durante, né, o evento, eles prometeram que iam dar uma cerveja grátis a qualquer alienígena que conseguisse sair de dentro da Área 51. Que sortudos. Será que alguém conseguiu ganhar essa super cerveja, a Alien Bud Light? Era isso que eu ia perguntar, se alguém conseguiu. Algum alienígena conseguiu. E outra coisa interessante, né, quando a gente vê as fotos do evento, é que você vê que, por mais longe que o evento seja, sempre tem camelô. Tinha um monte de camelô vendendo pulseira, chaveiro, bandana, tudo do evento. É uma maravilha, não é não? É sempre uma boa oportunidade para um novo empreendimento, não é mesmo? Não é mesmo? E Bia, voltando à Área 51, os Estados Unidos até hoje não falaram publicamente exatamente o que é feito lá dentro, né? Então, por causa desse mistério todo, né? Eles, apesar de ter sido criada a área em 1955, a sua existência só foi oficialmente reconhecida pela CIA, que é a agência de inteligência americana, só em agosto de 2013. E foi logo em seguida, quando Barack Obama, em 2013, foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a mencionar publicamente a Área 51. E toda essa associação da Área 51 com alienígenas e disco voador, OVNIs, tem uma jornalista investigativa americana chamada Annie Jacobs, que ela fala que, na verdade, essa associação entre a Área 51 e os alienígenas pode ter servido como uma distração muito útil para as agências de inteligência. Então, na verdade, a CIA ela pode ter usado dessa desinformação em seu benefício, promovendo essa mitologia alienígena. E aí que eles podem estar escondendo outras coisas para servindo esse tema de alienígena como uma distração do que realmente acontece lá, né? E Bia, para fechar aqui o nosso episódio de hoje, existe uma guerra aí para dizer quem é que é a ciência envolvida no negócio, né? Se é a astrobiologia ou se é a ufologia. Qual a sua opinião sobre isso? Então, na verdade, toda essa parte aí alienígena e de disco voador OVNI que está associado à ufologia são mais crenças pessoais do que qualquer coisa tipo relacionada à metodologia científica. Então, na verdade, ela é praticamente uma pseudociência, ufologia. Quando a gente fala realmente da parte científica desse lado de busca por vida em outros planetas ou o futuro da vida no universo todo, como um todo, a gente está falando de astrobiologia. Ela é uma área bem recente, é uma ciência emergente dentro da pesquisa científica e que é justamente toda essa metodologia científica que procura entender o fenômeno da vida no nosso universo. Então, desde a origem da vida, buscar entender como que foi a origem da vida até a evolução da vida na Terra e fora da Terra, né? O futuro da vida também fora do nosso planeta Terra. Então, a astrobiologia, ela é uma ciência real? É uma ciência realmente real, oficial, reconhecida. Já tem vários estudos científicos publicados em revistas internacionais, como Nature, Science, relacionadas a essa área da ciência da vida, a busca de vida dentro do universo. Então, fenômeno da vida no nosso universo, seja dentro da Terra ou fora dela. Nos Estados Unidos, começou mais antes dos anos 2000, a NASA já tinha um centro de pesquisa voltado só a essa área de astrobiologia. Já no Brasil, começou mais recentemente, depois dos anos 2000, 2019, começou a ter já as primeiras teses de mestrado e doutorado. E aqui no Brasil tem grupos já fortes de pesquisa nessa área, principalmente eu conheço na USP, em São Paulo,
tem um grupo forte de pesquisa nessa área, e eles até lançaram um livro gratuito relacionado à astrobiologia, que se chama Astrobiologia, uma ciência emergente. E quem quiser saber mais sobre isso, pode ler esse livro aí nessa quarentena. Eu vou começar a ler, que eu achei muito interessante. Eu achei fazendo essa pesquisa para o nosso podcast. E quem tiver interesse realmente na área científica, relacionado à vida e o universo, eu acho que vale a pena. Tem uma leitura bem simples e didática para entender as coisas. A gente pode botar o link lá no nosso canal do YouTube, né? Na descrição do episódio já vai estar. Isso. Esse foi mais um episódio do Pode Mais Podcast. A gente se vê no próximo sábado. Até mais! Até, tchau!